Qual é o grupo que ainda falta? Qual é o grupo que ainda falta para vir para cá? Faltam dois grupos aqui, Kátia, ainda. Faltam dois. Pois é, quais são os grupos que ainda faltam? Ali. O grupo lá de trás. Oi, 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 gente. O grupo lá de trás. O grupo aí de trás. Já está aqui o representante? Então, já acabou o tempo, gente. Vamos lá apressar isso. O de vocês é aqui, né? O representante dos grupos, por favor, venham para cá, para frente. De trás está faltando. Aí, já vem mais um ali. Não, já veio. Só falta aquele lá de trás. É. Pronto. Todos já aqui. Já? Se estão, tá todos aqui. Já estão? Gente, olha, agora a gente vai precisar que a plateia faça silêncio, porque a gente vai começar a exposição da conclusão de cada um dos grupos sobre o caso que foi apresentado e sobre a questão norteadora que foi colocada para vocês, tá? Então, eu queria... Quem é que vai querer começar a expor? Pronto. Sim, pode ser. Gente, silêncio, por favor. Silêncio. Esse debate agora é importante para a gente poder entender quais são as situações que existem aí nesse estudo de caso. Quer que segure para você? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom, o nosso caso, ele retrata a família de Maria e Zeca. Ele fala de questões que vêm desde os pais deles, né, até falar sobre a situação no decorrer da vida deles, o que aconteceu quando eles, Maria e Zeca, formaram a sua família. Pelo estudo que a gente fez, o nosso grupo, na nossa discussão, a gente entendeu que a primeira falha da rede foi da escola, por isso a gente colocou a escola aqui, que se eles tivessem se sensibilizado com a situação da família, dos pais de Maria e Zeca, não se tinha chegado na situação que se chegou, né? Então, a gente acredita que a primeira estratégia seria a família ter se sensibilizado, a escola ter se sensibilizado com a situação da família, que estavam passando por uma situação de negligência. Daí, então, a partir da escola, que tivesse procurado a família para saber o que estava acontecendo, por que os filhos estavam faltando, por que não tinha essa orientação, aí então teria se entendido por que eles tinham ausências, por que eles não tinham orientação nessa escola, tá? Daí então se passaria ao conselho tutelar, tá? Esse conselho ficaria a par de toda a situação que estaria acontecendo e tomaria medida em relação à família para procurar de fato ver o que estava acontecendo dentro dessa família para então tomar uma atitude, tá? A partir do conselho, quando eles averiguassem a situação, que é o que conta no nosso caso, que aconteceu estupro, né, aconteceu negligência, aconteceu abandono, aconteceu prisão, então ele procuraria a polícia. A polícia responde, no caso, em relação à situação que estava acontecendo na família. A polícia, então,
tomaria a atitude de procurar a rede, né? O CREAS. Uma parte da história conta que a própria família, a própria mãe, que era a Maria, ela procura o CRAS. Só que quando ela procura o CRAS, ela não foi atendida por esse CRAS. O que a gente vê no decorrer do estudo, que houve negligência em relação a um órgão que deveria servir de atendimento a essa família. A Maria, ela não tinha documento que fizesse com que ela conseguisse um benefício. O correto seria que esse órgão que atende a família pudesse viabilizar uma forma de atendimento para essa mãe, já que o marido tinha sido preso e que ela não tinha condições de sustentar os seus filhos. E aí, o órgão que deveria ser o órgão de proteção, ele lhe fecha as portas, né? Quando ele deveria atender essa família. Se ele faz o atendimento, essa mãe, ela não perderia a tutela dos seus filhos, ela não teria que ir trabalhar fora e deixar seus filhos dentro de casa aos cuidados um do outro, porque uma filha ainda adolescente cuidava dos seus filhos menores, e sendo que um deles apresentava problema de saúde. E ela foi denunciada, e ela perde seus filhos, e a sua condição financeira não tem como, devido à sua condição financeira, não tem como ela prover o sustento dessa família. E aí ocorre a perda dos seus filhos. Como é que essa mãe, Maria, vai sustentar seus filhos se ela não tem como trabalhar e é denunciada porque ela não tinha como prover, ela tinha que trabalhar e ela obrigatoriamente ela acabou deixando esses filhos dentro de casa sem o provento, né, sem o cuidado. Acabou negligenciando por uma questão de sustentar, na verdade, de trabalhar para sustentar. Tá ok? A Paula vai só comentar essa parte aqui com a gente, tá? E o que houve também, além de tudo, né, foi uma negligência geral de todos os órgãos que eram para trabalhar e garantir o direito dessa família. O que nós vemos hoje em muitos departamentos, que são departamentos para garantir direitos. Muitas pessoas que ocupam esses espaços se preocupam simplesmente com seus status, com as suas imagens e com os seus salários no final do mês, e deixam de exercer a função ao qual iria trabalhar e promover uma política pública na vida dessa família. As pessoas têm que ver que nada funciona de forma independente. Tudo se funciona através de uma rede de apoio. E quem tem que trabalhar dentro dessas redes de apoio? Pessoas que buscam se sensibilizar com a dificuldade do outro. Nós temos que nos pôr no lugar dessa família, nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas para que nós possamos ter ciência e noção do que essas pessoas enfrentam nos seus dia a dia. As dificuldades, elas batem principalmente na porta daqueles que são mais vulneráveis. Quando não se tem esse apoio e pega esse apoio em falha, é o mesmo que você estivesse empurrando essa família e essas pessoas para os caminhos que, digamos, mais fáceis. Quais são? A marginalização, a prostituição e as drogas. E com esse apoio e promovendo ambientes seguros e acolhedores, como escolas e comunidades, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes, é isso que nós temos que promover. Nós temos que começar a promover e a planejar política pública para que essas crianças, esses adolescentes, essas famílias, eles tenham os seus direitos garantidos. Porque se nós formos seguir a Constituição Nacional, essas famílias, elas têm os seus direitos garantidos dentro da Constituição. Nós, muitas das vezes, temos que engolir o nosso próprio ego para poder garantir o direito do outro. Enquanto nós não nos sensibilizarmos e nos colocarmos no lugar das pessoas, nós não faremos um bom trabalho. Quando nós pensarmos só na gente e deixar o outro de lado, nós não faremos um bom trabalho. Nós só conseguiremos alcançar metas e objetivos se dermos as mãos
e trabalharmos juntos. Muito obrigado. Vou botar o tempo aqui, vocês vão olhando, tá bom? São 10 minutos. Sim, sim. Vê se já pode. Vou ficar bem pra aqui, aí de vez em quando eu vou te mostrar. Tá bom. Bom dia. Vou fazer uma breve explicação sobre a situação, até porque todo mundo leu e sabe do que se trata, né, a questão do que nós vamos falar aqui. Mas, enfim, o texto ele traz para a gente várias camadas de várias situações. Então, a nossa equipe, nós resolvemos fazer a nossa dinâmica assim. Nós identificamos primeiro as problemáticas que existiam dentro da situação e depois fomos, a cada problemática, colocando uma solução ou algo que deveria ter sido feito e não foi feito para aquela situação ser resolvida. Tá ok? A nossa primeira problemática que a gente encontrou foi a situação da família, da Maria e do Zeca, né, que até então eles eram adolescentes. E em questão que o texto nos traz mais sobre a questão da Maria, que ela foi negligenciada e abandonada pelos pais, tanto na questão emocional, como na questão educacional, que é a questão que ela não tinha informações nenhuma sobre a questão de sexualidade, então ela estava ali perdida, né, no meio de tudo isso. Como muitos adolescentes a gente encontra dentro da nossa sociedade, que os pais têm vergonha, têm medo de falar sobre o que é algo natural na vida de todo mundo. Né? De acordo com que a gente vai crescendo, a nossa sexualidade vai aflorando e a gente precisa ter informação sim, porque informação é segurança. Que não foi o caso dela, né? E aí acabou que ela engravidou e mais uma vez ela foi negligenciada pelos pais dela. Que ela foi expulsa de casa, grávida, menor de idade, né? Uma adolescente ainda, e aí se viu obrigada a formar uma família com outro adolescente. E aí a gente já vê a situação. Por que eu estou afirmando a questão da família? Porque dentro da nossa Constituição diz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado proteger e garantir a segurança de crianças e adolescentes. Vejam bem, a primeira palavra que vem é família. Houve erros do Estado? Houve. Houve erros da sociedade? Houve. Mas houve primeiro o erro da família. Então, a gente não pode tirar a responsabilidade da família sobre as questões que acontecem com nossas crianças e nossos adolescentes. O pai e a mãe, sim, são responsáveis pelos filhos. O Estado mas ele é responsável lá? Primeiro vem a família. A sociedade mas o primeiro vem a família. A base familiar é importante. Hoje temos crianças tendo crianças. E a base familiar, a estrutura familiar, a educação, a segurança, o amor, o afeto, fica onde? Né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. As outras questões que vieram foi a questão da violência sexual, da gravidez precoce, né? Das situações envolvendo, por exemplo, a negligência em relação à rede de proteção em geral, em relação ao CRAS, né, que teve a questão de que não teve a documentação. Gente, não existe isso de chegou alguma situação dentro de qualquer órgão, você não pode simplesmente falar, eu não posso resolver. Não existe isso. Não existe. Não é comigo, é com o CREAS, não é comigo, é com o Conselho Tutelar, vai lá naquele prédio. Não existe isso. Você acolhe. Não é você que vai resolver, não cabe a seu órgão resolver, você faz encaminhamento. Nós trabalhamos com referência e contra-referência. Nós somos rede. Eu não posso simplesmente virar as costas para uma pessoa e falar, eu não posso resolver esse problema. Você pode, você deve e você vai resolver esse problema. Então, o CREAS foi negligente nessa situação? Foi negligente. Ele cometeu violência contra essa mulher, ele cometeu violência. Nós somos humanos, suscetíveis a erros, mas nós sabemos quais são nossas obrigações dentro do nosso trabalho. E nós temos que fazê-lo
Porque se a gente não fizer, pessoas são prejudicadas. Nós não trabalhamos com dados, nós não trabalhamos com papéis, nós trabalhamos com seres humanos. São pessoas, eu digo para a minha equipe, quando a gente trabalha junto, que é uma equipe maravilhosa, somos pequenos, mas somos muito bons, é que cada papel que tem ali é uma vida. E a gente é responsável por essa vida. Logicamente, com as nossas limitações, mas somos. Então, o Tim vai falar um pouquinho sobre as questões e a gente vai dividir aqui o microfone rapidinho. Foram pontuadas aqui, medidas, capacitação dos profissionais da saúde, educação e assistência. Tá, capacitação. Todo mundo fala sobre capacitação. Capacitação é importante. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais você capacita e a pessoa estuda, porque não adianta só ir e ficar lá fazendo de conta que você, só para bater foto e dizer que eu tem que prestar atenção, e é importante. Né? É importante capacitar, porque assim quando você vê alguma situação diferente, difícil de resolver, você tem para onde correr, você tem um livro, você tem um professor, você tem um colega que tem um pouco mais de experiência que você, e você pergunta, porque ninguém nasce sabendo tudo. A gente precisa adquirir mais conhecimento para que a gente possa oferecer um serviço adequado para as pessoas. Porque a gente não está ali de bibelô, a gente está ali para trabalhar, para fazer algo, para salvar uma vida, porque é isso que a gente faz todo dia. Por mais que a gente, às vezes, fique condicionado ao nosso tempo, ao nosso dia a dia, mas o nosso trabalho é salvar vidas. A gente não sabe o impacto das nossas ações na vida de cada pessoa que a gente atende, mas elas sabem, elas vão lembrar da gente, positivamente ou negativamente, mas vão. Capacitação dos profissionais da saúde, da atenção básica, para prevenir e identificar situações de risco e vulnerabilidade social. Educação sexual com palestras realizadas nas estratégias da saúde da família, fortalecimento do programa Saúde nas escolas, criação de creches para crianças de 9 meses a 5 anos em tempo integral, apoio assistencial em relação à alimentação, moradia e documentação. É importante que a rede esteja ativa. Então, nós colocamos a questão, né, da capacitação, da continuação do projeto, né, nas escolas. Cadê? Programa Saúde na Escola. Porque isso aí é um trabalho conjunto entre a saúde e a educação. Nós precisamos informar, eu sei que é um assunto, é um tabu muito grande até hoje, né, que não deveria ser mais, mas infelizmente é a questão da educação sexual. Educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo, não. A educação sexual é ensinar para as pessoas algo natural da vida de todo mundo. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. E, em meio a tudo isso, tem várias situações que envolvem a nossa vida. E é importante ter a consciência, é importante aprender como se prevenir. Quais são as doenças que você pode adquirir se você não tomar cuidado, que você pode engravidar fazendo isso ou aquilo. É importante. Então, ter essa junção da saúde e da escola, da educação e da saúde, é muito importante. E finalizando, criação de casa de proteção, criação da família acolhedora, benefícios eventuais e fortalecimento da rede de proteção. Tá, a gente sabe que muitos municípios dentro do Pará e até no Brasil não têm essas situações que nós colocamos agora, família acolhedora, casas de acolhimento, instituição, né? Infelizmente é um problema que nós temos, mas é necessário para que a família e as crianças e adolescentes eles não tenham mais uma violação dentro dos quadros de tantas violações que existem, que é ter que sair do seu município, é ter que ir para um outro município para fazer uma perícia, para fazer uma escuta ou algo do tipo. Então, ter dentro do município é algo essencial. É prevenção, é cuidado. Então, a rede de proteção ela precisa ser fortalecida, mas a gente tem que entender também que cada um de nós temos nossos papéis. A família tem o seu papel,
A sociedade tem o seu papel e o Estado tem o seu papel. Não adianta a gente ficar jogando a bola para um para o outro e dizer que não é minha responsabilidade, porque cada um tem a sua. Obrigada. Bom dia a todos. A gente não vai se prolongar muito, porque, como a gente viu, é o mesmo estudo de caso para todas as equipes. Então, assim, as duas equipes falaram basicamente, creio que todas as equipes vão falar, porque o primeiro de tudo que a gente percebe aqui é um problema familiar, né? O problema que começa dentro de casa. Eu falo enquanto funcionária da rede de educação, então, um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro da escola é a falta da família, a presença da família, essa assistência da família. Muitas das vezes eles jogam a responsabilidade deles para dentro da escola. Então, a gente já começa a perceber essa fragilidade familiar. Então, quando não começa bem aqui em cima, o resto vem desencadeando mal até chegar, né, lá embaixo. Então, o que a gente colocou aqui como estratégia? É justamente esse fortalecimento do trabalho em rede, caso que a gente não viu aqui nessa situação. É o trabalho intertessorial. Por quê? Quando eu percebo na escola que meus alunos estão passando por uma dificuldade, mas aí eu não levo isso adiante, eu não chamo a família para ver o que está acontecendo. Se eu identifico um problema com a família, eu não procuro assistência, então, assim, o que é o trabalho em rede, né? Nós estamos falando do trabalho em rede durante todos esses dias aqui na palestra. Então, faltou esse fortalecimento. Se eu sou um agente comunitário de saúde, eu percebo que a pessoa que eu atendo não está indo fazer o tratamento, eu vou dar uma advertência. Será que basta só eu dar a advertência? Por que eu não procuro saber o que está acontecendo? Se é um problema de assistência, eu, enquanto funcionário da saúde, identifiquei esse problema, eu vou lá na assistência, levo o caso para a assistência e peço esse apoio. Então, é justamente isso, é o fortalecimento do trabalho em rede, que muitas das vezes ainda falta, porque, como as colegas falaram, ninguém trabalha sozinho. Nenhum órgão ele anda sozinho, ele precisa andar junto. Saúde, educação, assistência, segurança pública. E a gente colocou aqui também, né? A gente sabe que a realidade das nossas mães brasileiras solos. Então, assim, se elas não saem para trabalhar, quem vai dar de comer para essas crianças? Mas aí, quem garante também o direito dessas crianças? Então, em vez deles estarem cuidando um do outro, eles poderiam estar em escolas e creches em tempos integrais. Então, a construção das nossas escolas, creche em tempo integral, ela é fundamental. A questão da segurança pública. Olha o constrangimento dessa adolescente de sair daqui, ir para uma capital, passar por uma escuta especializada, passar por os exames, e enquanto isso a segurança pública não deteu o suspeito sumiu. E aí, o que vai adiantar todo o sofrimento dessa adolescente de sair daqui, de ter que reviver tudo que ela já passou e, no final das contas, a pessoa que cometeu o crime ficou solta? Então, falta justamente esse fortalecimento de rede. Bom dia, pessoas. É assim, falar só um pouquinho, porque, graças a Deus, ali a gente já foi contemplado com todo o assunto, né? Para falar sobre recursos, porque a pessoa que não tem uma renda, como ela vai sair do município? Ela vai ser amparada pelo Conselho Tutelar, pela rede, que a gente chama de rede, né? Ela vai poder sair daqui com esse recurso do município para chegar em Belém. Vai ficar onde? Vai ter uma estadia? Vai ter um hotel? Vai ter aonde ela ficar? Não vai. Não vai ter como essa pessoa se locomover. E o que acontece? A pessoa acaba ficando quieta, se fechando. Vai dar em nada. Se a gente não tiver apoio, esse apoio que a gente tanto clama por esse apoio da rede, não vai dar em nada. Outra coisa, eu acho um absurdo muito grande. Outro dia eu estava assistindo num vídeo, a mãe saiu para trabalhar e também deixou a criança dela em casa. Se ela não sai, ela não tem dinheiro para comprar comida.
vão ficar pedindo, vão ficar com um pratinho na hora do almoço na casa dos outros, porque não tem o que comer. A mãe não pode sair porque o filho é pequeno. Não dá para sair para trabalhar e deixar ele sozinho, né? É muito complicado. Aí você chega, você volta, saiu para trabalhar, conseguiu sair para trabalhar, você volta para sua casa e o Conselho Tutelar já entrou, já pegou todo mundo e já levou. Você imagina o desespero dessa mãe? Não gosto de falar muito mesmo, que é no meu sono. Eu já vi casos como esse. A mãe chegou, as crianças não estavam. Aí a cabeça dela, como é que fica? Cadê meus filhos? Para onde estão? E quando ela foi procurar saber onde eles estavam, esse caso aconteceu em Belém. Ela não podia ver os filhos. Ela não podia ver. Como que ela fosse uma criminosa. Viu, ela saiu para trabalhar. Quando voltou, os filhos não estavam. E ela não podia vê-los. Que situação é essa? Que absurdo é esse? É uma violência contra essa mulher. Uma violência muito grande. E ninguém vê isso, só sabe acusar. Só sabe acusar, não sabe realmente o que ela está passando. Não sabe se ela tem um ganho, não sabe se ela tem apoio, não sabe nada. Como aconteceu aqui nesse caso mesmo aí, esse texto aí que vocês deram, do Conselho Tutelar, do CRAS. A mãe procurou. Ah, você não tem documento, eu não posso fazer nada. Não é assim. Vamos ver o que essa mãe está passando. Vamos tentar resolver o problema dela. Se ela não tem documento, o marido está preso, os filhos passando fome, o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? É uma situação muito difícil que precisa ser vista e revista. É uma situação que você tem um desespero. Quando chega na hora do almoço, você não tem o que dar para o seu filho. Você não tem o café da manhã, você não tem o almoço, você não tem a janta, porque você não tem o dinheiro para se manter. E é preciso ser olhado com muito carinho a situação dessas mães solteiras, dessas mães que foram abandonadas. São coisas assim impressionantes. Nós estamos aqui, não quero ofender ninguém, nós estamos aqui, mas do jeito que vocês falam, é tudo muito fácil. Mas na realidade não é, não. Não é. Eu tenho uma colega que ela tá com 3 casos de denúncia no Ministério Público que ela não consegue resolver. Ela não consegue, denúncias que foram feitas que ela não consegue resolver. Muitas vezes chega lá, o promotor não está, o promotor viajou, o promotor não pode atender. E aí, como é que fica? A gente vai ligar para onde? Para quem? Já aconteceu casos que foram denunciados, esses casos, para o Disque 100. Quando foi denunciado para o Disque 100, graças a Deus, 15 dias, baixou aqui. Veio o delegado, veio 2 policiais, veio promotor, veio assistente social e veio psicólogo. Veio esses casos. Eu sou testemunha que aconteceu com comunitárias de colegas meus. Sabe? Foi maravilha, mas outros ficaram todos pendentes, que aconteceram lá atrás, ficaram pendentes. E as pessoas continuaram passando pelos mesmos maltratos. Nesse caso que foi resolvido, na hora que eles chegaram na casa das pessoas que foram denunciadas, estava acontecendo exatamente tudo que foi falado, tudo que foi denunciado. E é desse jeito, gente, a gente tem que ter um olhar de carinho, a gente tem que ter um olhar de sensibilidade com essas famílias. Eu sou agente comunitário de saúde. Outro dia eu cheguei na casa de uma comunitária e a neta da senhora estava brigando, esculhambando e falando alto. Quando eu cheguei, perguntei, o que é isso? O que é que está acontecendo? Ah, porque eu só ralhei com meu filho e ela se meteu e falou um bocado de coisa. Eu falei para ela, desculpa do modo que eu vou falar, mas foi assim que eu falei para ela. Eu disse, ei, baixa o teu tom agora. Baixa o teu tom. É a sua avó, foi a mulher que te criou e criou teu filho.
Então, ela disse assim, eu vou embora. Realmente ela foi, ela mudou para Salvaterra, foi embora. Mas a avó dela, ela não ficou mais maltratando, que eu falei para ela, da próxima vez, se eu escutar, eu não venho nem aqui, eu vou passar direto para a delegacia, e quando eu chegar na sua casa, eu vou chegar com um policial, com um delegado. Ou você toma uma atitude dessa, ou você está fazendo nada, porque se for outra pessoa que denunciou que a avó estava sendo maltratada, aí pergunta logo, já vou acabar, pergunta logo, quem é o ACS? Porque a culpa cai tudo na gente. Quem é o ACS dessa pessoa? Esse ACS não viu que essa senhora estava passando por maus tratos? Ela não viu, ela nunca viu? Aí cai em cima da gente, porque somos nós que estamos na ponta, estamos de casa em casa, seja nos confins desse município, o ACS está lá. Então, se nós não tomarmos uma atitude dessa, aí não adianta vir, capacitar, ouvir, participar, que sempre vai dar em nada. Desculpa aí, tá, pessoal? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Denise Souza, técnica de enfermagem da Unidade Estratégia de Saúde da Família do Posto do Pacoval, bairro Pacoval. E nós, diante do caso, do estudo de caso, nós trouxemos 4 estratégias de como poder ajudar e fortalecer justamente essa rede. A primeira estratégia que nós trouxemos foi a reconstrução de vínculos familiares, que é o que já foi falado pelas outras equipes, justamente esse apoio psicossocial que tem que ter, a escuta ativa e respeitosa dessa família, dessa mãe, dessas crianças, a inclusão da família extensa. Vamos procurar os avós, tios, famílias, tentar unir essa família para que sejam reconstruídos os laços que foram perdidos lá atrás. Acompanhamento pelo CREAS, muito importante esse acompanhamento a partir do momento em que essa mulher foi em busca, esse olhar, como já foi falado, de mais carinho, de mais empatia por essa família. Outra estratégia foi o fortalecimento da rede de apoio, acompanhamento familiar intersetorial entre os grupos CRAS, Conselho Tutelar, as escolas, UBSs e a comunidade no geral. Grupos de apoio para mães solos, como já foi falado, essa mãe ela precisa de um apoio em geral para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Mais à frente eu vou falar na questão das creches também, para que essa mulher possa trabalhar, trazer a renda para dentro de casa e estar com o coração em paz. Garantia de creches públicas para facilitar a entrada de Maria no mercado de trabalho, como eu já havia falado. Como é que essa mulher vai ter um sustento, ter uma renda, se ela não tem onde deixar, se ela não tem, essa família, esse vínculo já foi quebrado, ela está só. Então, ela precisa que haja no município, na cidade, as creches em tempo integral para que ela possa trabalhar. A próxima é a prevenção de novas violações. Então, tem que haver a prevenção. Se já aconteceu tudo o que é com ela, com essa família, quais são as estratégias que tem que ser feito para que não haja recidiva dos casos? Monitoramento contínuo pelo CREAS, pelo CRAS, campanhas de sensibilização dentro das escolas, dentro das unidades básicas de saúde, até mesmo nas ruas, com palestras, com seminários como esse, incluindo a população em geral. Atendimento psicológico e psicopedagogo para a Mariana, acesso facilitado à justiça, para que ela tenha um acesso mais rápido, para que ela possa conseguir de novo certidão das crianças, documentos que foram perdidos, para que assim ela possa acessar os programas que são oferecidos pelo governo, como o Bolsa Família, né? Seguro Defeso,
e outros programas que existem. Casa de apoio para as crianças morarem, casa de apoio, como já foi falado, em uma outra cidade, caso ela precise viajar, caso as crianças que têm problemas, que precisam de assistência em outro município, como é o nosso caso de Soure, onde nós vivemos essa situação em que especialidades elas precisam ser feitas em Belém, na capital. Então, tudo isso é necessário. A última é a garantia de direitos sociais. A agilidade no acesso a benefícios sociais, Bolsa Família, seguro-defeso, como eu já falei, e reconstrução dos documentos. Acesso garantido a medicamentos e saúde especializada para Mário, que é o filho dela, como plano de cuidado integrado entre a Unidade Básica de Saúde e o CAPES, hospital, se necessário. Bom, encerrando a minha fala aqui, eu já gostaria de agradecer ao Ministério Público por essa iniciativa. Nós observamos aqui algumas denúncias e até atritos, né, entre Conselho Tutelar e uma fala de uma colega. Então, se o Ministério Público ele está nesses 3 dias aqui, é porque algo foi observado de que precisava mudança no nosso município. Eu louvo por todos os programas, por todas as entidades que tem no nosso município, mas nós temos que condizer, né, de observar que existem falhas. Então, o Ministério Público ele está aqui dando esse sinal de alerta de que precisa melhorar um pouco mais da saúde, me colocando já como profissional da saúde, para nós também termos esse olhar. Nós temos um programa que foi implantado nas unidades básicas, que é o PEC, em que ele está diretamente ligado os ACS, o médico, o técnico de enfermagem e a enfermeira. Então, o ACS ele faz a visita dele lá, ele coloca lá no tablet dele as informações e a doutora está na sala dela e ela está vendo se verdadeiramente esse ACS fez a visita. E aí é possível que ele observe as falhas, observe verdadeiramente se esse ACS ele está indo lá. E, às vezes, de surpresa, o paciente vai na casa e ele olha no computador. Olha, teve a visita na sua casa dia 5. Não teve. E aí? De quem foi o erro? Então, são essas coisas que precisam ainda ser melhoradas no nosso município. E aí, se ainda teve falha, se ainda teve denúncias, precisa ser melhorado. Então, parabéns a toda a equipe do Ministério Público por essa iniciativa. Obrigada. Bom dia. O nosso grupo fez a leitura do histórico, né, da família e nós chegamos na conclusão que o problema começou bem lá no início, porque quando a criança apresentou, lá a jovem apresentou um baixo rendimento, a retração, aquele choro, a escola não prestou atenção, a escola não conhecia o público que trabalhava. Então, se tivesse tido uma intervenção no início, o problema não tinha se prolongado e não tinha sido maior. E aí a gente começou a pensar numa solução, e aí a gente colocou que a rede falhou. Por quê? Como a colega falou ainda há pouco, os ACS eles estão todos os dias nas casas, todas as semanas eles estão visitando. Então, eles conhecem as famílias na qual eles trabalham. Então, se eu chego numa casa, eu tenho uma família que está com problemas, que precisa de um atendimento psicológico em grupo, aí eu faço um mapeamento dessas áreas onde eu tenho essas famílias e depois eu chamo a rede, a saúde, chamo a assistência social, chamo a educação, polícia, o conselho tutelar. Eu chamo a rede em geral para fazer um atendimento nessa casa. E aí eu tenho uma solução logo no início. Mas se essa solução não teve essa intervenção no início, nós pensamos em estratégias para mais à frente, que o Gustavo vai falar. Bom dia a todos, eu sou o professor Gustavo, de Ciências da Rede. Então, uma das soluções que a gente pensou foi em relação à terapia integrada com psicólogos da rede, né? Uma vez que a gente trabalha com a nossa educação, principalmente na minha área de ciências, quando agora a gente falou, né,
que a gente não ensina sexo para a criança, mas sim a anatomia, conhecer o seu corpo masculino e feminino, principalmente dentro da área de ciência, né, que o aluno está naquela fase de adolescência, de 13 a 15 anos, e que está começando a se descobrir. Professor, o que é isso, o que é isso, o que é isso, né? Então, é preciso, uma vez que nós, professores, orientamos, né, sobre o seu corpo, sobre o que deve e o que não deve. Mas a gente sabe que acontece outras situações, como foi relatado, né? Então, é fundamental ter esse apoio, né? Nós, professores, principalmente que estamos ali em sala de aulas, que lidamos com os nossos alunos adolescentes, a gente percebe quando um aluno não está bem, né? A gente vê que ele não está bem, e, logicamente, a gente chega e pergunta o que houve, o que aconteceu. E o aluno chega muitas das vezes e relata, professor, isso, está acontecendo isso, aquilo, outro. Claro que, como eu falei, a gente precisa dessa rede de apoio. Nessa rede de apoio a gente tem a nossa escola, na escola a gente tem a nossa hierarquia, coordenação e direção, que a gente informa, logicamente, aos coordenadores e professores sobre algo que ocorreu. E, claro, que é fundamental que haja a participação, como se falou, dos psicólogos, né, da rede de apoio. Uma vez que aconteça esses fatos, é fundamental comunicar também ao Conselho Tutelar, Assistência Social e, logicamente, nós da educação, que a gente percebe o fato que ocorreu ali, né? E, logicamente, como a gente trabalha a parte da sexualidade, de demonstrar como é que ocorre, né, todos, é fundamental também existir mais palestras, né, dentro da sala de aula, falar sobre, olha, o que é isso, o que não pode, o que você deve comunicar. Então, é fundamental ter essas palestras. Além de acompanhamentos com psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos, né? Logicamente, que para a gente proteger nossas crianças, é necessário ter um conjunto da obra, como assim, professor, família e a rede de apoio, né? E necessita de apoio. Para tanto, é necessário um diálogo constante entre os profissionais de todas as áreas. Uma vez que a gente perceba ali o erro, é fundamental que se comuniquem a todos, tá? Muito obrigado. Bom dia. Ah, tá muito fraco. Bom dia. Agora. Bom, eu me chamo Marcela, tá? Sou enfermeira coordenadora da unidade do Bairro Novo. E assim, vocês já escutaram muito sobre o estudo de caso, né? Já leram. Então, eu não vejo a necessidade de relatá-lo mais uma vez. A minha equipe, ela criou um fluxo intersetorial, baseado no caso, tá? Que é isso que nós devemos fazer em área. A gente recebe o caso, a gente analisa o caso, e dentro desse fluxo, dependendo do caso, nós vamos estipulando que fluxo ele vai seguir, tá bom? E aqui nós colocamos a equipe de saúde como primeiro, porque temos o ACS lá na ponta, né? E nós sabemos que os ACS, eles são os braços e as pernas, né, da nossa unidade. Então, eles estão realmente ali na ponta com a família. Depois, temos o Conselho Tutelar, a Assistência Social, o CREAS, o CRAS, a DEACA e a Educação. Por que nós colocamos a educação aqui como ênfase também? Porque ela lida diretamente com as crianças e com os adolescentes, tá? E, a partir disso, eles podem ter uma visão direta. Você pode chegar com o professor e perguntar, professor, como é que está o fulano na sala de aula? E daí surge o PSE, que são saúde e educação em conjunto. Que com isso nós conseguimos fortalecer a rede, e fortalecendo essa rede, nós podemos criar projetos como Rios de Proteção, que está sendo disseminado aqui dentro desse auditório, que é para exatamente abrir a mente dos profissionais, para que a gente possa puxar a responsabilidade para si e saber que o cuidado com a criança e o adolescente também é da nossa parte. É da parte da educação, da saúde, da assistência, e que com isso a gente consiga acolher a família e fazer também com que ela seja vista de uma forma singular, porque nem toda família é igual. A gente não pode generalizar um caso. Ah, é porque os casos de violência nós vamos tratar dessa forma. Não, cada violência é de um tipo e cada caso é um caso. Então, por isso e com isso,
eu vou passar a fala para uma agente comunitária de saúde que atualmente está lidando com o caso na sua área. Bom dia a todos. Eu sou técnica em agente comunitária de saúde. Me chamo Joelma Sarmento. É um breve relato. A gente está vivenciando uma situação muito parecida, né? Então, por isso eu resolvi relatar de uma família, né, de uma vulnerabilidade social bem precária, sabe? E eu acompanho essa família desde 2020. Quando cheguei na família, já para acompanhar, eu já encontrei um caso de hanseníase na família. O pai, com 32 anos, hoje já falecido em consequências da doença, por abandonar várias vezes o tratamento, porque era bem acolhido na unidade. E aí ficou 6 crianças órfãs. E, inclusive, a mãe ficou grávida, né? A morte dele foi no ano passado. Devido às condições muito precárias dela com as crianças, a mãe ela não soube lidar com a situação, porque na época era mais o pai. Quando eu chegava nas minhas visitas, eu sempre encontrava o pai cuidando das crianças, né? E a mãe, assim, não cuidava das crianças. E eu sempre orientando na questão de ir à unidade, nas consultas, na vacina, mas sempre ouvia muito descaso da parte da família, inclusive da mãe. E após a morte do pai, a coisa só piorou, né? Porque essas crianças ficaram vulneráveis, ficaram pela rua. Muitas vezes eu chegava no domicílio, as crianças estavam despidas, meninas. E é uma área de muito risco, porque é uma invasão, tem todos os tipos de pessoas. E aí essas crianças ficaram nessa situação. E após indas e vindas de denúncias ao Conselho Tutelar, foi tomadas as devidas providências. E hoje nós estamos trabalhando este caso, né? As crianças foram acolhidas pela rede, né? Eu acho já por toda a rede. E está sendo bem acolhida também na nossa unidade, passando por consultas médicas, odontológicas, de enfermagem e nas vacinas. E dessa forma nós acolhemos essa família e estamos cuidando dessas crianças que hoje estão divididas com dois familiares. 3 ficaram com uma tia paterna e 3 com outra tia paterna. Uma tia paterna tem um pouco de condições de cuidar dessas crianças, e a gente já até viu a diferença na unidade. A outra, como a gente viu aqui, que precisa de um apoio, porque acolheu os sobrinhos, mas não tem nenhuma condição, né? Então fica aí esse relato, para que saibam que há fatos reais que acontecem, porque nós estamos vivenciando um fato desse bem real. Obrigada. Gente, muito obrigada, muito obrigada. O relato de vocês foi muito bacana, tá? Foram colocadas aqui situações muito boas e reflexões muito interessantes. A gente precisa realmente pensar, rever e fortalecer essa rede de atendimentos. E eu queria também fazer só uma consideração que tem a ver com a minha área de atenção, né? Eu falei aqui para vocês sobre a questão da RAPS, e muito pouco... Tá, gente, só para dar um aviso também. Não vão embora ainda, porque ainda vocês vão receber um material, tá? Que a gente trouxe para que vocês fiquem com o material produzido pela gente. Bom, mas essa observação eu queria fazer, que apesar das colocações das equipes terem mencionado
a questão do atendimento psicológico, que ele é importantíssimo, sim, para todas as pessoas desta família, mas a gente viu uma fragilidade aqui na rede, pelo relato das equipes. É que em muito poucas, quase nenhuma, foi mencionado o CAPES, né? O atendimento do CAPES. Isso me leva a pensar que o atendimento do CAPES talvez não esteja tão integrado assim na rede. Talvez seja um ponto de fragilidade da rede que talvez precise ser mais fortalecido ou mais integrado na rede de atendimento municipal. Tá bom? Então, assim, vamos tentar ver como é que a gente pode fazer ações que integrem esse atendimento a esses outros serviços que estão colocados na rede e que estão se comunicando de alguma forma. Claro, a gente tem falhas, sim, mas essas falhas a gente tem que estar olhando e revendo as atitudes para poder fazer essa integração cada vez mais fortalecida. Tá? Então, era essa observação que eu queria fazer. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Sei que está todo mundo com fome, mas a gente vai concluir agora a nossa participação hoje aqui com vocês, com relação a esse projeto, e a gente está fazendo a conclusão agora desse seminário. À tarde, a atividade que nós teremos já será de novo com adolescentes, atendendo a um pedido que foi feito pela rede de Soure, quando eu fiz a reunião com a rede, que a gente precisava intensificar a questão do olhar para o bullying e para o cyberbullying. Então, a atividade que a gente ainda vai ter à tarde, às 2 horas, diz respeito a isso, atendendo a um pedido que vocês nos fizeram. Aí eu queria perguntar também uma coisa para vocês. Vocês gostaram dessa dinâmica do estudo de caso? É bom a gente ter voz e poder falar também, né? Quando a gente vem aqui ao município, a gente não vem com uma perspectiva só da gente falar. A gente quer ouvir vocês. E a dinâmica do estudo de caso nada mais é do que essa provocação. A gente, muitas vezes, na dinâmica do estudo de caso, a gente se enxerga ali, como rede. Em tudo que a gente acertou, em tudo que a gente precisa melhorar, mas, sobretudo, no nosso esforço, todo dia, para fazer o melhor. A rede de vocês teceu colocações muito maduras, muito conscientes, demonstrando que é uma rede que trabalha com vontade, com prazer em trabalhar com a temática e engajados. Essas questões das falhas de rede, eu quero dizer para vocês que elas existem em todos os lugares. Nós nunca devemos nos envergonhar pelas brechas que as nossas redes têm. Elas estão aí exatamente para a gente todo dia poder se aperfeiçoar. Eu também ouvi vocês falarem de nós, Ministério Público. Nós também somos rede. E muitas vezes uma rede também com buracos, que precisam ser costurados e fechados. Eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Quando vocês não acharem que não conseguiram o apoio adequado aqui na rede local, o CAO da Infância, que é o local do Ministério Público que eu coordeno, que é um centro de apoio na área da infância, também pode receber os e-mails de vocês. E a gente tem mecanismos internos nossos, dentro do Ministério Público, nos quais nós também fazemos essa análise e procuramos tapar os nossos buracos. Então, vocês se sentirem que não está andando algum caso, que está faltando alguma providência nossa, que você teve dificuldade para falar com o promotor de justiça daqui, podem passar e-mail para a gente no CAO, que pode ter certeza que eu vou diligenciar pessoalmente para que a gente consiga dar a atenção que vocês estão precisando, tá bom? Nós também temos os nossos mecanismos internos para fazer isso. E também somos rede, assim como vocês. Eu, parabenizando vocês, devem estar vendo
essa moça distribuindo essas 2 folhas de papel para vocês. Isso daí é a análise de tudo que a gente viu e que vocês debateram nesse caso. Só que, para além de tudo que vocês colocaram aqui, a gente deixa para vocês questões para debate intersetorial. O projeto Rios de Proteção não tem que acontecer só nessa semana que a gente vem a Soure. Ele tem que ser um contínuo na vida de vocês, como multiplicadores e como semente para o debate. Essas questões que a gente deixa para debate, exatamente para que vocês internamente, nos órgãos de vocês, ou junto com outros, possam continuar debatendo. Aqui em Soure, a gente vê essa rede maravilhosa, engajada, presente todos esses dias aqui. E tenho certeza absoluta que cada um de nós, cada um de vocês, faz o melhor todo santo dia. Criança e adolescente não tem receita de bolo. Não tem uma legislação que esclareça o que você vai fazer em cada caso. Cada caso é um caso e precisa realmente ser olhado na sua singularidade. A gente ainda aqui em Soure, quando a gente vem com um projeto, nunca é com o intuito de criticar a rede. É sempre com o intuito da gente, todos nós juntos, passarmos a refletir em pontos como: eu preciso ou não do fluxo estabelecido no meu município? Eu tenho esse fluxo? Se eu não tenho, eu estou com uma rede tendente a dar encaminhamentos diversos para situações semelhantes, sem cobrir todas as pontas que um caso pode ter. Então, a gente precisa, e vocês precisam se mobilizar internamente, falando com os seus gestores, com as pessoas responsáveis, com o CMDCA, para que o comitê de gestão colegiada que existe em Soure precisa puxar esse fluxo, para que vocês construam juntos esse fluxo e fiquem mais fortes. A gente precisa dessa participação. Esse comitê de gestão colegiada também é para ser um ponto de apoio, porque ele é composto por pessoas de todas as áreas, aonde vocês vão ter um local para debate de casos complexos. Eu sei que às vezes o desespero bate. Em mim também bate muitas vezes, já bateu nesses 23 anos que eu trabalho com infância. Então, o comitê também tem essa função, a discussão dos casos complexos, né, para buscar encaminhamentos que realmente deem efetividade para a resolução de cada problema. Outra questão que eu coloco para vocês, e eu quero que vocês reflitam, não precisam me responder nada. Uma criança e um adolescente de Soure, hoje, está indo para Benevides, quando ele precisa de acolhimento, mesmo sendo institucional. Vocês acham que isso não revitimiza? Que é você tirar uma criança com a realidade do Marajó, colocar ela numa realidade de um centro urbano, de uma região metropolitana, num local onde ela não tem acesso mais aos amigos que ela construiu, porque, gente, criança é gente que merece respeito. Se você gosta de ter seus amigos ao redor, a criança também gosta. Se você gosta de falar com seu pastor, com seu padre, ou com qualquer pessoa da sua referência religiosa, a criança também gosta. A criança, acima de tudo, tem que se sentir pertencente. Pertencente a uma família, pertencente a uma comunidade. Então, essa realidade do acolhimento vocês precisam ter aqui na cidade. Seja o acolhimento institucional, seja o programa Família Acolhedora. Vocês já ouviram falar sobre Família Acolhedora, né? Pois é, o Família Acolhedora é um programa, inclusive, mais barato do que o acolhimento institucional. Gente, a gente tem sempre que se perguntar como instituição até que ponto nós também somos violadores. Porque a violência institucional está aí, exatamente nesses pontos da rede em que a gente ainda não conseguiu solução. Aí a gente também se torna, como município, como Estado, como União, Federação, também agentes de violação. Então, o que vocês possam, a partir de hoje, irem atrás desse comitê gestor, acionar a presidência do CMDCA, construir esse fluxo, repensar se vocês não precisam implementar realmente essas formas de acolhimento,
para que a criança, imagina o que é uma criança perder seu chão. Ela já foi abusada ou ela já foi sofrida violência de qualquer forma dentro de casa ou por alguém próximo, e ela ainda perde todas as suas referências de pessoa marajoara. É importante que a gente sempre olhe para isso. A questão da perícia e do centro integrado, que a Prefeitura de Soure consiga ter a sensibilidade que a gente precisa fazer o quanto antes a reforma do prédio que vai ser destinado ao centro integrado, porque já tem uma verba que tem que ser usada até dezembro deste ano. Se não for usada, não tiver prontas as instalações para o centro integrado, porque um dos maiores problemas do Marajó é a perícia, e o centro integrado vem resolver esse problema, essa verba vai voltar, tá? Porque a verba vem, mas ela tem um prazo para ser utilizada. Então, que a gente consiga, enquanto rede, conversar com os nossos secretários, conversar com nossos representantes e entender que estruturar a rede é acima de qualquer política. Ela é sempre um gesto de amor. É sobre amor que a gente está falando aqui todos esses dias. Porque proteger é amar. Proteger é cuidar. Então, vocês receberam aqui, que vocês possam analisar, que esses dias tenham sido úteis e proveitosos para vocês, que vocês possam contar com a gente através do Centro de Apoio. O nosso e-mail do Centro de Apoio é caoinfância, caoinfância, cauinfância@mppa.mp.br. Na página do Ministério Público, você encontra lá, Centro de Apoio Operacional, Infância e Juventude, e lá tem todos os nossos contatos. Precisando, nós estamos aqui para atuar como Ministério Público e como rede integrada a vocês, também corrigindo tudo que nós precisamos corrigir internamente. Eu deixo um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dos dias que passaram aqui com a gente com o projeto, e deixo a vocês a mensagem. Vamos proteger sempre? Bora proteger? Bora transformar o nosso discurso de violência em proteção? Muito obrigada, o Ministério Público do Pará agradece e dá os parabéns para essa rede, e muito obrigada pela acolhida com que vocês nos receberam, tá, gente? Obrigadíssimo. Doutora Patrícia, permaneça no palco, por favor. Vamos fazer só o encerramento, pedimos que todos aguardem um instantinho só, para a doutora Patrícia fazer a entrega dos certificados dos palestrantes do Ministério Público. Rodrigo Campos Oliveira, pode subir, doutora Patrícia, por gentileza, faça a entrega a ele, por favor, aqui no centro. Podem ficar um pouquinho mais à frente para a foto? Isso. Kátia Jordi Figueiredo, por favor, pode subir. Logo após a irmã Henriqueta ainda vai dar uma palavrinha com vocês bem breve. Maria de Lourdes de Carvalho Soares Almeida. Rodrigo, permaneça aqui no palco, por favor. Os que receberem podem permanecer no palco. Diana Barbosa Gomes Braga. Só permaneçam no palco, por gentileza. Permaneçam no palco, por favor. Rosemary Barros de Oliveira.
próximo seria do doutor André, mas ele está em compromisso, não pôde comparecer. Irmã Henriqueta, por gentileza, suba ao palco. Eu peço que todos, irmã Henriqueta, permaneça aqui. Eu peço que todos vocês juntos entreguem o da doutora Patrícia. Peço que suba para uma foto oficial. Por gentileza, que suba para uma foto oficial. A doutora Luciana, por favor, pode subir para uma foto oficial, assim como eu convido a primeira-dama, dona Yasmin, por favor, para uma foto oficial. Érica, para uma foto. E toda a equipe do Ministério Público presente, por favor, para uma foto oficial aqui à frente, da qual eu também faço questão de fazer parte. Delegado Rodrigo, por favor. O senhor é convidado a vir aqui em cima. Por favor, doutor. Que honra. Obrigada a todos. Parabéns a vocês que trabalham todos os dias, professores, agentes de saúde, a comunidade em geral. Vocês estão de parabéns. O Ministério Público agradece, em nome do doutor Alexandre Tourinho, Procurador-Geral de Justiça, a doutora Patrícia é incansável em fazer seu trabalho. Muito obrigada. A irmã Henriqueta quer rapidamente falar com vocês. Um minutinho. Irmã. Pessoal, eu sei que está todo mundo com fome, é hora do açaí com peixe frito ou camarão, mas eu gostaria de convidá-los, todos vocês, que venham um pouquinho mais aqui para frente, todo mundo, rapidinho. Quanto mais demorar, pior vai ser. Aqui, olha, todo mundo de pé, aqui na frente. Todo mundo. E pode subir aqui no palco. Todo mundo subindo, subindo. Pode vir. Cabe todo mundo. Rapidinho, correndo. Vamos, meninas. Os menores na frente, os maiores atrás. Vamos, gente, quem não vier não vai aparecer na foto. E essa foto vai para muito longe. Olha, deixa eu falar assim, ó. Ei, mulherada. Ei, não pode sentar, não. Pode. Tá ótimo.
Nem todo mundo vai aparecer. Vai. Se aparecer, eu acredito para minha filha dele. Ótimo. 1, 2, 3. Olhem, hoje é uma data muito importante, principalmente para nós mulheres. Hoje faz 10 anos da Lei Maria da Penha. Com isso, eu quero dizer para vocês que uma das coisas que o filme Manas tem nos ensinado é que mulher não disputa com mulher, mulher não diminui mulher, mulher valoriza mulher. E nós passamos em alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, e um dos lemas que nós adotamos para o Manas foi esse: Manas apoiam Manas. Com a Lei Maria da Penha, hoje 10 anos, nós não podemos permitir que nenhuma mana fique silenciada. Que nenhuma mana sofra sozinha. Que nenhuma mana fique sozinha na solidão porque está sofrendo violência. Então, agora, nós vamos usar a frase... Cadê o delegado? Ah, tá. Então, nós vamos usar uma frase que diz assim, olha, quer dizer, um gesto. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão repetir comigo, tá? Você pode fazer um vídeo, viu? Que eu quero mandar esparramar isso aí para o Brasil, colocar lá no Paris Filmes, né, Rodrigo? Que eles divulgam tudo que a gente faz. Aí a gente vai... Ah, não vou cair, não. A gente vai dizer assim, olha... Manas apoiam manas. A gente vai dizer bem alto, tá? Com esse gesto. Homens e mulheres. Manas apoiam manas. E ele vai gravar, ele vai fazer um vídeo bem bonito, ok? 1, 2, 3. Manas apoiam manas. Pronto. Vamos sair daqui nos apoiando, mulheres, porque nós juntas somos muito fortes. Tchau, beijo. Com medo dela cair.